Pessoal, você deve estar acompanhando o que aconteceu com o delegado Ramagem, que hoje é deputado federal, mas um dia já foi diretor da ABIN durante a gestão Bolsonaro. Pois é, ele foi alvo de ação do Supremo Tribunal Federal, que foi feito a pedido da Polícia Federal contra o Ramagem. E aí, nós vamos explicar para vocês. É o segundo da oposição, da base bolsonarista, que é atingido essa semana. Por que se deu essa ação do Supremo Tribunal Federal? O que aconteceu? Eu vou explicar aqui tudo nos mínimos detalhes. Só preciso fazer um adendo aqui. Eu não sei se você vai assistir esse vídeo hoje, quinta-feira ou sexta-feira de manhã. Você sabe que eu tô de viagem, tô na República da Curitiba, né? E aqui eu tava passeando de trem hoje com a família. Então, às vezes eu não consigo colocar as matérias na hora, no mesmo dia. E o assunto que está bombando hoje é o do Ramagem. Mas se você está vendo esse vídeo hoje, ainda quinta-feira, é porque a internet ajudou e eu cheguei a tempo. Se não, você vai estar vendo esse vídeo na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Fechado? Aí você coloca aqui quando é que você conseguiu ver o vídeo naquele mesmo sistema. E hoje eu vou fazer quase que o Kim Paim aqui, tá? Eu vou copiar ele aqui e vou trazer um dossiê para você entender de uma vez por todas o que está acontecendo com o caso Ramagem. Fechou? Bora falar sobre isso? Então, obrigado pela paciência e pela compreensão aqui desse momento de descanso e lazer, mas mesmo assim eu estou trazendo informações. Bora lá, vamos entender, tá? Primeira coisa, você precisa entender que o Ramagem hoje ele é deputado federal, se elegeu pelo PL com a força do bolsonarismo, ou seja, se elegeu com a força da base da direita e do apoio de Bolsonaro. O primeiro ponto, antes ele era diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ok? E durante esse período que ele esteve na ABIN, existem acusações contra ele, de que ele usava a ABIN para poder monitorar opositores políticos. E nós vamos falar sobre isso, tá? Então, diretor da ABIN fazia investigações sobre opositores políticos, inclusive Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, nós vamos explicar isso para vocês. Vamos começar vendo as matérias para você entender todo o conteúdo. A Polícia Federal teve no gabinete de Ramagem, tá? Que é deputado federal hoje, ex-diretor da ABIN, e aí ela realizou hoje de manhã, tá? A Polícia Federal realizou na manhã dessa quinta-feira, dia 25, uma busca e apreensão no gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, na Câmara Federal. Os agentes estiveram ainda no apartamento funcional do parlamentar, localizado em Brasília. No gabinete, os agentes ficaram cerca de 2 horas e saíram com um malote. Nesse malote tinha muitas coisas, tá? Celular, computador, e aí tem um que vai chocar você a hora que eu explicar o porquê que esse computador que estava lá com ele assustou um pouco, tá bom? Mas vamos lá. Decisão tomada do ministro Alexandre de Moraes nessa busca contra o Ramagem. De novo, o Arthur Lira ficou sem saber, ou seja, de novo não informaram o Arthur Lira que iam atrás de mais um deputado. E de novo, o Arthur Lira foi humilhado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que toma decisões de um poder invadindo o outro. E é por isso que tem um projeto de lei que pode ser que o Arthur Lira coloque em votação, que somente com autorização do Congresso é que poderá acontecer decisões judiciais dentro do Congresso Federal, tá bom? E aí, o primeiro a se manifestar foi o Hamilton Mourão. Ele escreveu o seguinte: inadmissível o que está acontecendo. Há poucos dias foi o deputado Jordi. Deu mais força para o Jordi e o Jordi é o líder da oposição. Agora, os abusos atingiram o deputado Ramagem. Os dois são políticos de oposição, pré-candidatos a prefeitos em cidades importantes. Resta claro que o sistema está atuando com ferramentas de um Estado policial que quer destruir alternativas políticas de direita e conservadoras. Pois bem, o deputado Ramagem apareceu bem nas pesquisas para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, lá no Rio, o PT quer fazer a dobradinha com o Eduardo Paes. E o Rio de Janeiro
é um ecossistema onde a política ela está muito envolvida com o crime organizado. Matéria do Globo. Alvo de operação da Polícia Federal, Ramagem é o homem de confiança de Bolsonaro e foi escolhido pelo PL para ser pré-candidato à Prefeitura do Rio. E já apareceu bem nas pesquisas. Então, olha só, quais foram os escolhidos para ser alvo de operações justamente período pré-campanha? Já anunciaram pré-candidatura. Jordi, que é Niterói. Niterói é a cidade vizinha do Rio, dominada também por facções, por milícias, entre outras coisas. E delegado Ramagem, que também vem com a bandeira de combate ao crime organizado e corrupção e é pré-candidato à Prefeitura do Rio. Pois é, aí mexe num tema bem sensível, né? Acontece que ambos tinham grande força para conseguir ali vitória, tanto o Jordi quanto o Ramagem. O Valdemar da Costa Neto se manifestou. Ele disse que a operação contra o ex-diretor da BIM, o Ramagem, é perseguição por causa do Bolsonaro, diz o presidente Valdemar da Costa Neto, que até entrou numa briga aqui, numa rixa, com o Rodrigo Pacheco, que eu vou explicar isso para vocês. Só que vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre essa ação do Supremo, sobre tudo isso, o Ramagem já é persona non grata, ou seja, já é uma pessoa que o Supremo Tribunal Federal não gosta. Quando o Ramagem ainda era diretor da BIM, o Bolsonaro quis colocá-lo como diretor da Polícia Federal. Acontece que o STF não deixou, tá? Ministro do STF suspende decreto de nomeação do diretor-geral da PF. Essa matéria aqui é de 2020. O ministro Alexandre de Moraes, o próprio, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na manhã de hoje, dia 29 de 2020 ainda, suspender o decreto de nomeação e aposta o delegado Alexandre Ramagem como novo diretor-geral da Polícia Federal. A solenidade estava marcada para as 15 horas. Moraes atendeu a um pedido feito pelo PDT por meio de um mandado de segurança. Na decisão, o ministro citou declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ao deixar o cargo, na semana passada, acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na PF. Então, por causa da acusação do Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes não deixou o Ramagem tomar conta da Polícia Federal. Porque, segundo o Alexandre de Moraes, o Ramagem era muito aliado ao Bolsonaro. Mas alto lá, hoje, absolutamente hoje, o ex-chefe da segurança do Lula, pessoal do Lula, vira chefe na PF. O Alexander Castro de Oliveira assume a diretoria responsável por executar e avaliar a segurança de familiares do presidente da República. E aí, o Felipe Barros, que foi quem fez a publicação, perguntou: será que o STF vai suspender a nomeação ou agora com amor pode? Por quê? Porque ele é uma pessoa muito alinhada ao Lula também. Então, já começa que o STF não via com bons olhos o Ramagem desde lá de trás, desde 2020. O STF já tinha ali uma certa rixa com o Ramagem. Acontece que essa questão que o Ramagem é acusado de interferir, ou seja, da BIM está sendo utilizada para fiscalizar a STF e opositores, não é coisa nova, não. É coisa antiga. Vamos lá. Por causa de grampo no STF, Lula afasta a cúpula da BIM. Isso em 1º de setembro de 2008. Ou seja, lá em 2008, o Lula estava grampeando todos os ministros do STF utilizando a BIM. Não teve busca e apreensão, não teve invertida, só um pedido. O Gilmar Mendes, à época presidente, falou: Lula, eu não quero saber de você me espionando. Lula mandou todo mundo embora, todo mundo ficou feliz, riram e acabou por isso mesmo. Ok, mas agora é diferente. Agora é o Bolsonaro. E contra o Bolsonaro tem que tomar medidas. Afinal, o Ramagem estava investigando se o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes tinham ligação com o PCC. Matéria do jornal Metrópolis. A BIM, ainda com Ramagem,
tentou criar provas para vincular Moraes e Gilmar Mendes ao PCC. E aí a matéria aqui explicita que ele tentou buscar provas e até gerar alguns vínculos ali que eles pudessem utilizar para vincular o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes ao PCC. Ou seja, segundo a acusação aqui que motivou essa busca, no caso Ramagem, era contra o Alexandre de Moraes. E aí, de novo, o advogado aqui falando para vocês. Peraí, mas o Alexandre de Moraes, mais uma vez, é vítima e julgador do caso? Tem coisa errada, tá? Desculpa aí, mas não dá para falar que isso está dentro do procedimento legal. A vítima e julgador na mesma figura. Afinal, tem alguma coisa errada com isso. Pois é, mas foi ele mesmo o julgador, o Alexandre de Moraes. E aí, a própria Polícia Federal, hoje, que é todo um aliado do Lula, pediu, tá? A PF pediu para o Alexandre de Moraes suspender o mandato do Ramagem na Câmara. O Alexandre de Moraes negou, falou, não vou suspender o mandato do Ramagem, não. O Ramagem vai permanecer com o seu mandato. Mas, segundo matéria do Metrópolis, o Moraes deixou uma brecha para afastar a Ramagem do cargo. Ele escreveu o seguinte: em que pese a gravidade das condutas do investigado, Alexandre Ramagem, bem analisada pela Polícia Federal, nesse momento da investigação, não se vislumbra a atual necessidade e adequação de afastamento de suas funções. Esta hipótese poderá ser reanalisada se o investigado voltar a utilizar suas funções para interferir na produção probatória ou no curso das investigações, disse Moraes. Ou seja, o Moraes não afastou Ramagem, mas mandou o recado próprio. Olha, Ramagem, se me der na telha, eu afasto você. De novo eu falo. A investigação não coloca o Alexandre de Moraes como alvo do Ramagem. Como ele pode ser o julgador? Esse é o ponto. Mas falou que não vai afastar o Ramagem agora. Mas os policiais federais que estiveram sobre a ABIN, sob a atuação da ABIN com o Ramagem, foram afastados. Matéria da revista Oeste. Moraes manda afastar policiais federais que trabalharam com Ramagem. Ou seja, ele deu a entender, a qualquer momento nós estamos te tirando. E se te tirarmos, você não vai concorrer à prefeitura também. E aí a cereja do bolo que o pessoal trouxe aqui sobre o Ramagem. Ramagem foi encontrado agora com aparelhos da ABIN e a Polícia Federal investiga se ele ainda recebia informações. Dá uma olhada nessa matéria da Record. Eu sempre cito a fonte para vocês. A Polícia Federal apreendeu celulares e notebooks no apartamento funcional do deputado federal Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, Ramagem é um dos alvos da operação que investiga o suposto uso ilegal de uma ferramenta de espionagem em sistema da agência. O R7 apurou que os policiais perceberam um notebook e um celular, que ainda é da ABIN, em poder do Ramagem. E aí é a brecha que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, queria ou tem para poder afastar o Ramagem do cargo. Só que tem um ponto a mais. Olha só o que a Folha de São Paulo trouxe. A direção da ABIN, sob Lula, interferiu em investigação sobre software espião, diz a Polícia Federal. Ou seja, segundo eles, a ABIN ainda estava passando informações e estava dando apoio ao Ramagem, interferindo nas investigações. A direção da ABIN, sob o governo Lula, tentou interferir nas investigações sobre o uso do software espião First Mile, que é o software que eles utilizaram durante o governo de Jair Bolsonaro, diz a Polícia Federal. Para a PF, houve conluio de parte dos investigados com a atual alta gestão da ABIN, que teriam causado prejuízos à investigação e também para a própria agência. Então, coloca aqui a atual atuação da ABIN ligada ao Ramagem.
Você pegou o fio ou você não pegou o fio? Não? Se não, eis-me aqui para te explicar. A atual gestão da ABIN é aquela mesma que tinha como chefe o Gonçalves Dias. É aquela que recebeu informações, repassou para o Gonçalves Dias, repassou para o ministro da Justiça Flávio Dino e repassou para a equipe lá da Polícia Militar do Distrito Federal sobre o 8 de janeiro. E a acusação do Capelli, que é o secretário interino, é de que a ABIN só agiu da forma que agiu porque ainda estava sob a influência do Bolsonaro. Mesmo que o líder da ABIN fosse o Gonçalves Dias, que teve 2 meses na transição e já conhecia todo mundo, deixou acontecer tudo aqui, não foi por culpa do Gonçalves Dias, foi por culpa da ingerência ainda do Bolsonaro dentro do governo Lula. Acontece que agora eles vão falar que o Ramagem ainda tinha uma interferência ali com a ABIN. E não para por aí. Ainda vão alcançar mais gente. Sabe quem que eles estão alegando que foi o beneficiado? Pois é, o Flávio Bolsonaro. Matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. Flávio Bolsonaro fala sobre suspeita da Polícia Federal de favorecimento na ABIN. O senador Flávio Bolsonaro se manifestou sobre a suspeita da Polícia Federal de uso político da estrutura da ABIN brasileira de inteligência. Segundo a jornalista Daniela Lima, militante de esquerda, da Globo, a PF investiga se a ABIN teria sido usada na gestão Bolsonaro para blindar Flávio Bolsonaro e Jair Renan em diferentes investigações. Diz o senador Flávio Bolsonaro, abre aspas, é mentira que a ABIN tenha me favorecido de alguma forma em qualquer situação durante meus 42 anos de vida. Isso é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro. Minha vida foi virada do avesso por quase 5 anos e nada foi encontrado, sendo a investigação arquivada pelos tribunais superiores, com teses tão somente jurídicas, conforme amplamente divulgado pela grande mídia. Então, o Flávio Bolsonaro falou que não tem nenhuma ligação. Mas, hoje, basta uma foto modificada em Photoshop publicada na Globo e uma conversa onde se chama de meu líder para ter uma busca e apreensão. E aí, se vinculam a Flávio Bolsonaro, a chance dessa mesma busca acontecer com Flávio Bolsonaro só para pegar o celular do Flávio Bolsonaro é muito grande. É muito grande. Então, no fritar dos ovos, o que eu vejo dessa investigação? Vão alcançar Ramagem para tirá-lo da corrida eleitoral lá no Rio. E sem o Ramagem, eu acredito que o Paes já está eleito. E aí, o vice vai ser alguém do PT. Sabe quem eles querem colocar? Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, como vice do Eduardo Paes lá dentro. E o Ramagem não vai incomodar. Já abre aqui o leque para, se precisar, a gente pega o Flávio Bolsonaro também. E ainda usa a narrativa para falar que a ABIN só foi um pouco omissa com o Gonçalves Dias porque o Ramagem estava interferindo lá. Pois é, o jogo da política, né? É o jogo da política que você já conhece e o judiciário atuando aí dentro da política. E para encerrar, não queria um vídeo longo nas minhas férias, mas fazer o quê? A gente precisa explicar para você. Aconteceu um atrito aqui, uma treta entre o Valdemar da Costa Neto e o Pacheco. E o Costa Neto acabou tomando aí um chega para lá do Pacheco. Olha só, o Valdemar da Costa Neto disse que a operação da PF contra o Ramagem vai ajudá-lo na eleição. Se não atingir, o eleitor do Rio é esperto e vai saber que está acontecendo uma perseguição contra ele justamente por causa da eleição. E aí o eleitor do Rio vai abrir os olhos em relação a isso. Mas ele também vê que é uma perseguição em operação e chamou o Pacheco de frouxo, porque o Pacheco não abre o impeachment contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Pacheco respondeu e falou o seguinte, matéria da Revista Oeste para vocês. Pacheco responde o Valdemar.
passa pano nos bastidores para o STF. Eu já vou explicar para vocês. Sem citar nomes, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, respondeu às declarações do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que mais cedo subiu o tom contra o senador mineiro. Abre aspas. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer limitação às decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, disse Pacheco em nota. E eu concordo com o Pacheco e eu vou falar para vocês por quê. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir os seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando se trata do tema. Foi cirúrgico. Desculpa aí, eu sei que vocês não gostam muito do Pacheco, mas ele foi claro, falou, peraí, o cara é o líder da oposição com o maior partido. Por que ele não está articulando para limitar os poderes do STF? E é o próprio Pacheco que está limitando. Então o Pacheco deu uma resposta à altura, sim, e falou bem claro, olha, para o público, ele defende aqui e joga para cima de mim impeachment do STF, mas nos bastidores, senta com a turma do STF, dialoga e fica fazendo só notinha aí. Mas na prática mesmo, a hora que é para conversar com o STF, é mansinho, mansinho. Ou seja, passa pano nos bastidores para o STF. E aí, por que eu estou sendo coerente em dizer que eu concordo com o Pacheco? Eu já falei para vocês isso. Teve muitas medidas que o PL, com o poder que ele tem, poderiam ter atuado muito mais, inclusive em ações, em medidas contra o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, fazer com que a bancada do PL toda obstrua a pauta até que se julgue a limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. O PL nunca fez isso. Pois é. Então, muita coisa começa a ficar escancarada para vocês aqui. Sabe aquele jogo de morde e assopra? Essa é a verdadeira política que eu estou explicando para vocês, tá bom? Pessoal, desculpa o vídeo longo, mas é que assim, você vê o tamanho do tema, só está se falando nisso agora e é mais um aí que, sabe, pegou todo mundo de surpresa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido assistir ainda na quinta-feira, tá? E aí o vídeo de hoje, que ia sair às 9 horas, vai ser liberado amanhã de manhã para vocês. E se vocês gostaram, não esquece de dar um like, curtir, compartilhar. Se você concorda comigo, coloca se concorda ou não concorda. Se você não gostou de algum ponto que eu coloquei aqui, como por exemplo falando que eu concordei com o Pacheco, de que eu estou vendo pouca atuação do PL, pode me criticar, eu não me importo de jeito nenhum. Afinal, eu não sou dono da verdade, é só um ponto de vista meu, sabe? Eu sou um aprendiz, assim como vocês, na política, mas o meu ponto de vista aqui é que o PL, durante um ano inteiro de oposição, deixou muito a desejar. E aí, quando subiu o tom com o Pacheco, quem fala o que quer, às vezes ouve o que não quer. E não é porque eu não concordo com o Pacheco que eu vou discordar de tudo que ele fala. Se ele falou a mesma coisa que eu já estava falando alguns dias atrás para vocês. Eu tô achando que o PL canta muito de galo nas redes sociais, mas nos bastidores, pia fininho, fininho. Abraço, pessoal. Fica com Deus, um grande abraço e até amanhã de manhã ou até daqui a pouco ao meio-dia, a depender do horário que esse vídeo sair para vocês. Grande abraço.